Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. E hoje nós iremos apresentar um trabalho sobre melhoria da qualidade do processo de software. A nossa equipe é composta por Otávio Augusto Gonçalves Nogueira, que sou eu, Maria Josivane Oliveira Pinheiro, Rafael Cavalcante da Silva, Vitor Emanuel Aquino Bezerra e José Ionésio de Lima Filho. Pois bem, a nossa análise que nós iremos fazer, ela envolve dois processos do MPSBR, que é a engenharia de requisitos e verificação e validação, que foram aqueles três que foi feito como opção no slide de explicação do trabalho. E dessa forma, o processo após atualização deverá garantir que todos os requisitos tenham sido definidos corretamente, além de mantê-los atualizados de forma consistente, sejam identificados e claros, tratado o quanto antes, evitando, inclusive, retrabalho ou custos adicionais. A norma internacional ISO IEC 12207 define verificação como sendo a confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva do atendimento aos requisitos especificados. Validação é a confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos. Segundo o Presma, estas avaliações da qualidade, distribuídas ao longo de todo o ciclo de vida, têm como objetivo. São 5. Quais são eles? Assegurar que os requisitos estabelecidos podem ser alcançados, identificar os requisitos que não podem ser alcançados, garantir que o software é desenvolvido de forma uniforme, identificar erros para tomar medidas corretivas o mais cedo possível e tornar o processo mais gerenciável. Pronto, a partir daqui foram inclusões que nós fizemos no trabalho e eu vou dar uma breve falada sobre eles, porque daqui a pouco o Bezerra vai explicar todo o fluxo e o motivo dele ter sido incluso. Essas fases da fase 1, 2, 3 e por aí vai. Na fase 1 foi incluso a análise dos requisitos. E qual é a descrição? Ajuste dos requisitos para o início da prototipação. Qual artefato que ela gera? Requisitos avaliados, responsáveis, analista de requisitos, critérios de entrada, ter sido levantado, os requisitos iniciais. Na fase 3, foi incluso a atividade avaliação das funcionalidades. Qual é a descrição dela? O cliente irá aprovar as funcionalidades. Não tem artefatos requeridos nem artefatos gerados. As ferramentas são software em desenvolvimento. Os critérios dela para ser entrado tem um projeto de software em funcionamento. Os responsáveis são os desenvolvedores. Já os participantes são os desenvolvedores, fornecedores de requisitos e cliente. A pré-atividade é planejamento de teste. Já a fase 4, houve mais inclusões. E elas são a mais à esquerda, que é preparação para verificação e validação, que possuem 3 descrições, e elas são produtos de trabalho a serem verificados e validados são selecionados, procedimentos e material de apoio são definidos para a atividade de V&V, que as V&V 1, 2, 3 serão explicadas mais futuramente. E a terceira, métodos, procedimentos, critérios e ambientes são definidos para a atividade de V&V. Quais são os analistas? Os analistas de teste. Participantes, analista de teste, analista de requisitos. Não tem pré-atividade e os artefatos requeridos são casos de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, DER, documento de arquitetura, requisitos e software. E os artefatos gerados são plano de verificação e plano de validação. Já o mais à direita foi incluso a atividade de execução de testes. Tem a descrição, execução dos casos de teste e documentação dos resultados. Os responsáveis são o testador, participante, testador e analista de testes. Pré-atividade, preparação para V&V, artefatos requeridos, plano de verificação e software. Já o artefato gerado é relatório de teste. E o mais abaixo à direita é incluso a atividade de revisão em pares, que é a descrição, verificação, é conduzida por meio de revisões por
pares e deve identificar e documentar os possíveis defeitos. Não possui critérios de entrada. Os responsáveis e participantes são os mesmos, que são analistas de teste e analistas de requisitos. Pré-atividade, planejamento de teste, artefatos requeridos, execução de testes, artefatos gerados, plano de verificação e software. E a ferramenta é relatório de revisão. E, por fim, foi incluso a atividade de correção dos defeitos e validação. A correção dos defeitos tem como descrição remoção dos possíveis defeitos resultantes da revisão e testes. Já o da validação, a descrição é o analista de requisitos, junto com o cliente, deverá verificar a conformidade do software funcionando em um ambiente de produção simulado. Na inclusão da atividade análise dos resultados, a descrição dela é: os resultados das atividades de verificação e validação são analisados. Os artefatos requeridos por elas são relatório de teste, relatório da revisão, relatório da validação. Artefatos que ela gera é documentação, V&V. Já mais à direita, na inclusão do gerenciamento, documento, gerenciando documento. Já no mais à direita, foi incluso a atividade gerenciando documentação. Qual é a descrição dela? Os resultados das atividades de verificação e validação são registrados e comunicados para a equipe. Responsáveis, documentador, participantes, analista de requisitos e cliente. Pré-atividade, análise dos resultados. Artefatos requeridos, documentação V&V, que é os artefatos gerados pelo inclusão da atividade anterior, da análise dos resultados. E o artefato gerados não tem. Olá, sou o Victor Bezerra e vou falar um pouquinho de como ficou o nosso fluxo de adequação ao MPS-BR. Além disso, eu vou falar um pouquinho dos resultados de cada fase de verificação e validação. Então, dando início ao nosso fluxo, a gente vai obter os requisitos. Logo em seguida, nós vamos analisar esses requisitos. Vamos passar para o projeto rápido. Daí, nós vamos construir um protótipo. Logo em seguida, vamos avaliar esse protótipo. E aí, juntamente com o cliente, a gente vai validar esse protótipo. Caso ele não seja validado, a gente vai passar por um refinamento. A gente vai fazer alterações nesse protótipo, sejam correções ou então mudanças que o cliente decidiu mudar, não gostou, até que a gente chegue novamente na avaliação. E aí nós vamos validar de novo. Quando finalmente a gente conseguir validar com o cliente, a gente passa para a próxima etapa, para a próxima fase, que é o projeto técnico. Do projeto técnico, a gente já pode começar a codificar, dando início à fase 3. Então, logo após a codificação, depois da implementação de todas as funcionalidades, a gente vai lá e avalia essas funcionalidades. A gente vai validar elas, né? Ver se está tudo direitinho, se está tudo ok. Então, a gente não validou elas, tem algum problema, tem algum erro, tem alguma mudança. A gente vai lá, codifica novamente com essas alterações ou então a implementação de novas funcionalidades. E aí, logo em seguida, a gente avalia elas novamente. A gente só consegue passar para a próxima etapa depois que essas funcionalidades foram meio que validadas e a gente libera o código para teste. Dada a próxima etapa, a nossa equipe decidiu inserir uma atividadezinha logo no início dela, que é a preparação para verificação e validação. Logo após ela, vem a execução dos testes. Após a execução dos testes, nós passamos para a revisão em pares. E logo em seguida viemos para as correções. E aí a gente parte para a validação. Na validação, enquanto a gente não conseguir validar, seja por erros, bugs, enfim, ficamos nesse fluxo aqui até que a gente consiga validar ela. Então, a cada validação não bem sucedida, a gente passa novamente por correções e tenta validar, até que finalmente a gente consegue validar, quando está tudo em conformidade com o cliente, né? E aí a gente vai partir para a análise dos resultados. Depois da análise dos resultados, a gente consegue finalmente chegar na última fase, adicionando aí o gerenciamento da documentação
a criação da documentação e a implantação do sistema em ambiente de produção, até que a gente finaliza o nosso fluxo. Então, agora que eu já falei da adequação do nosso processo ao MPSBR, vou falar um pouquinho dos resultados das fases de verificação e validação. Então, antes da remodelação do processo pela nossa equipe, o resultado da fase 1 não era explicitamente mostrado nas especificações visuais e textuais. Então, nossa equipe decidiu criar uma atividade de preparação para verificação e validação, que é o planejamento das atividades de verificação e validação que irão ser desenvolvidas para que o processo se adeque ao MPSBR. Então, de forma semelhante ao ponto anterior, o processo definiu os resultados da fase 2 e 3 de forma incompleta. Não era especificado de forma clara alguns pontos, como as especificações da validação. Então, a nossa equipe decidiu condensar tudo isso, os 3 resultados iniciais de verificação e validação, nessa atividade de planejamento, onde a equipe que aplicaria o processo seria responsável por definir procedimentos, ferramentas, métodos, materiais, critérios e ambiente para a realização dessas atividades. Falando agora um pouco do resultado da fase 4, no processo original, novamente, o resultado esperado estava incompleto. Então, por exemplo, não havia atividades para revisões em pares e validação. Então, a gente decidiu mudar um pouco o fluxo, de forma que, após o planejamento das atividades, seria feita em sequência a aplicação dos testes e a revisão em pares, para que, após isso, as correções fossem aplicadas no projeto. Após esse fluxo inicial que delimita as atividades de verificação, criamos uma atividade de validação, onde o produto seria demonstrado funcionando para o cliente em um ambiente de produção. E aí, por fim, falando agora do resultado da fase 5, a gente determinou a criação de 2 novas atividades, pois o processo, como ele estava, não havia atividades para o gerenciamento das documentações geradas durante a atividade de verificação e validação. Então, a primeira atividade determinada foi a análise dos resultados, que tinha como objetivo analisar os documentos gerados até então e compilar tudo em um artefato que seria utilizado na próxima atividade, que é o gerenciamento da documentação, que tem como finalidade armazenar e fornecer ele a todos os integrantes do projeto. Então, eu deixo vocês com nossas referências. E aí eu gostaria de agradecer o empenho da equipe para a realização desse projeto.